Hoje nós vamos conversar com o comandante do 2º Grupamento de Polícia Militar Ambiental, PMA, de Costa Rica, o subtenente Itamar de Souza Borges, que vem trazendo pra gente informações importantes aos pescadores, principalmente aqueles que utilizam do Rio Sucuriú aqui no nosso município em Paraíso das Águas, né? Para que não tenham problema algum aí com a legislação vigente, né? E o comandante traz alguns detalhes aí de alguns pontos, né, importantes dessa legislação quanto à fiscalização que vai ocorrer nessa temporada de pesca em 2024. Muito bom dia, comandante. Obrigado pela sua participação aqui no BNC Notícias e também ao FM Paraíso. Bom dia, meu amigo Brito. Bom dia a todos os ouvintes da BNC Notícias e FM Paraíso. Comandante, para a gente começar, quais os principais tipos de embarcações que são utilizadas em nossos rios? A pesca está abrindo agora nesse próximo dia 29 e estaremos falando principais questões, principais dúvidas que os pescadores amadores e profissionais têm para a gente estar abordando. Vamos estar falando das modalidades de pesca, dos locais proibidos, pesca amadora e profissional, os petrechos proibidos, petrechos permitidos, a cota, os tamanhos máximos e mínimos para a captura, as espécies proibidas, as iscas permitidas, petrechos proibidos. Tá bom então, meu amigo? Vamos lá então? E quais as principais modalidades de pescas? No Mato Grosso do Sul, a modalidade de pesca é artesanal, a pesca esportiva amadora e a pesca profissional. A artesanal é aquela que o pescador ele utiliza de petrechos artesanal que ele fabrica, principalmente construída pela mão de obra familiar, utilizando embarcações pequenas, como canoas ou jangadas, embarcações que são adaptáveis para a captura de peixes utilizado, linha de mão, fisca, armadilha, subsistência dos ribeirinhos. Qual a diferença entre essas modalidades? A pesca esportiva amadora ela é uma atividade de pesca de natureza não comercial voltada para o lazer, o turismo, o desporto dos seus praticantes, e esse pescado capturado ele não é fonte de subsistência e nem de renda para o pescador. Então o pescador amador esportivo ele vai ao rio para a descontração, para o turismo. Já é diferente do pescador profissional. O pescador profissional ele vai ao rio, utiliza de varas, de molinete, de iscas, de redes, de barcos para capturar os peixes e servir de fonte de renda para sustento da sua família. Então é uma categoria diferente que ele tem que ter uma autorização através do órgão ambiental para estar exercendo essa atividade de pescador profissional. Quando ocorre esse período de Piracema? A legislação de pesca, ela traz duas datas todo ano. 5 de novembro fecha o período de pesca e 28 de fevereiro se encerra o período da Piracema, período de defeso, conhecido como período de defeso, onde que os peixes se reproduzem e eles ficam mais vulneráveis nesse período. Então, por isso que se proíbe pesca nesse período desses 4 meses. Comandante Borges, fala pra gente como o pescador deve se atentar ao distanciamento de usinas, de nascentes e também de cachoeiras. A proibição de 200 metros acima, que é a montante, e abaixo, as usantes, de corredeiras e cachoeiras. Também deve-se observar que não pode pescar a menos de 200 metros de desembocadura de rios, de córrego, São aqueles córregos que deságua no rio, então não se pode pescar ali perto daquele entroncamento. Tem que respeitar a distância mínima de 200 metros. Tá? Uma outra recomendação que a legislação traz, que também deve respeitar 1.000 metros de distância montante e a jusante de barragens hidrelétricas, certo? Também 1.000 metros de ninhais, que são aqueles agrupamentos de passarinhos que realizam ninhos e ali se reproduzem. Então também é proibido. E os apetrechos proibidos? Quais são? Na questão dos petrechos proibidos, a legislação ela traz que a rede, a tarrafa, o anzol de galho, o espinhel, o cercado, o covo, o pari, a fisga, o gancho, a garateia, o arpão, a flecha, as substâncias tóxicas, químicas e explosivas, elas são proibidas. A legislação ela não permite usar esse tipo de petrecho. Também é proibida a pesca pelo processo de lambada, o uso de chasco, de equipamento elétrico,
sonoro, luminoso e qualquer outro aparelho de malha, tá certo? Não será permitido também a prática de pesca embarcada em motor ligado em movimento circular, o cavalo de pau. Essas atitudes, a utilização desses petrechos não é permitido pela legislação de pesca em vigor. Aí você me pergunta, mas e quais são os petrechos permitidos então? Na legislação ela dispõe, ela especifica a linha de mão, o pulsar, né, o caniço simples, que é aquela varinha de bambu, né, os anzóis simples ou múltiplos, né, sem carretilha, a vara com carretilha e molinete mediante a autorização ambiental. Também não é permitido a espingarda de mergulho, o arbalete para a pesca subaquática, também sendo vendado o emprego de aparelhos de respiração artificial. Então ele pode fazer a pesca subaquática sem o emprego de aparelho respiratório artificial. Um assunto que todo pescador quer saber sobre cota. Qual a cota, qual a quantidade de peixe que pode ser trazida do rio e pode ser transportada corretamente? O pescador foi ao rio, realizou a captura, né, respeitando a legislação, com petrechos proibidos, respeitando o tamanho do pescado, né, e qual é a cota do transporte desse pescado. A legislação ela traz que ela permite somente o transporte de um exemplar de espécie nativa e devendo sempre observar o tamanho mínimo e máximo conforme estipulado lá no decreto 15.375 de 2020. Ele alterou essa cota aí de um exemplar para o pescador amador levar para sua casa. E outra recomendação é que pode levar para sua casa 5 exemplares de pescado da espécie piranha e também dos peixes exóticos. E quais são os peixes exóticos que podem levar? É o apairi, o bagre africano, o black bass, a carpa, a corvina, que é o pescado piauí, o peixe-rei, a sardinha de água doce, a tilápia, o tucunaré, né, que tem o tucunaré amarelo e o azul, o zoiudo e o tambaqui. Esses são os pescados exóticos que podem trazer 5 exemplares, estipulado no decreto 15.375 de 2020. Quais as espécies que podem ser capturadas, principalmente falando aqui da nossa região? Algumas espécies que não podem ser capturadas, que no caso nosso é o dourado, a piracanjuba, o pacu prata, que elas são proibidas mediante a lei estadual. Existem outras proibições também de alguns pescados e está disposto na portaria federal do Ministério do Meio Ambiente, a número 445 de 2014. Aqueles que tiverem interesse em verificar quais são as outras espécies, né, porque a legislação é bem extensa, pode estar pesquisando essa portaria do Ministério do Meio Ambiente. Comandante, quais as iscas permitidas? As iscas permitidas para se utilizar nos nossos rios para capturar, né, para se realizar a pesca. Então a legislação ela traz que a isca natural ela é permitida, a isca artificial, a isca viva, nativas, né, da bacia. Esses exemplos das iscas vivas da nossa bacia tem o lambari, que é permitido 5 centímetros. Essas iscas, o profissional, tanto o pescador profissional quanto o amador, na hora que ele for adquirir essas iscas numa casa de isca, exigir a nota fiscal, tá? E tá sempre observando o tamanho, tá? Tem que atentar pelo tamanho dessas iscas, que é o lambari 5 centímetros, o jejum 10 centímetros, o cascudinho 10 centímetros, o xingoré 15 centímetros, o caranguejo 3 centímetros, a tuvira 17 centímetros, a tuvira na bacia do Rio Paraguai é 17 centímetros. Agora, já na bacia do Rio Paraná é tamanho 20 centímetros. O mussum, que é o tamanho 20 centímetros, o cambota 13 centímetros e o chimbatazinho 10 centímetros. Então, sempre ficar atento, né, no tamanho dessas iscas também, que pode ser questão de auto de infração, caso ele não tiver a origem dessas iscas e com tamanhos não permitidos. Aí, uma outra pergunta que alguns possam
possam estar fazendo. E a minhoca? Podemos utilizar a minhoca, a nossa minhoca nativa aqui do nosso estado, para estar utilizando na captura de peixe, né? Não pode, tá? Nenhum tipo de minhoca, nem o minhoca-sul, essa que vem de fora, de outro estado, que o minhoca-sul, trazendo de outro estado, ninguém tem autorização emitida pelo órgão federal, estadual, para estar trazendo essa isca, né? Que é o minhoca-sul de outro estado. Então ele vai estar introduzindo essa espécie exótica no nosso estado. Então por isso que é proibido. Agora, quanto à nossa minhoca, né? Que nós temos aí no nosso brejo, ela não pode ser capturada para utilização de pesca, porque a pessoa que for retirar essa minhoca deverá procurar o órgão ambiental para ter uma autorização ambiental, né? E até então a gente não deparou com ninguém que tenha uma autorização ambiental para estar retirando essa isca do nosso meio natural, do solo, que tem que ser protegido. Comandante Borges, muito obrigado pela sua entrevista, trouxe um esclarecimento muito importante para todos nós e com certeza agora o pescador que não tinha este conhecimento passa a tê-lo através de suas informações. Nosso muito obrigado. Espero ter esclarecido os principais assuntos, as principais dúvidas que o pescador, né, o cidadão, ele tem, e lembrando que o pescador, ele deverá sempre levar consigo a sua carteirinha de pesca para transportar o pescado, né? Ele pode ser abordado no rio, pode ser solicitada essa carteirinha de pesca no momento que ele está praticando a pesca pelo fiscal ambiental. Se ele não estiver portando, ele é passivo de multa, e se ele estiver transportando, né, retornando para a sua casa com algum tipo de pescado, e se ele é ausente da carteirinha, ele pode ser multado. Por que a carteirinha federal, ela vem escrito que ela é permitida a pesca em toda a região do país, mas ela tem uma ressalva. Na legislação ela fala que, salvo em locais protegidos por norma federal, estadual ou municipal. Então o estado, ele tem uma legislação própria, né, que determina a validade da carteirinha do estado nos rios estaduais. E lembrando também que o pescador, cometendo a infração de pesca, desde sem a licença de pesca, né, que não respeite o tamanho mínimo ou máximo permitido, ou mediante o transporte sem origem, ou quantidade até mesmo superior, ele será multado no valor a partir de R$300 a R$10.000, e ainda tendo um acréscimo de R$20 por quilo de pescado, se ele tiver em excesso, certo? Ou até mesmo um exemplar que estiver sem origem, né, ele pode ser pesado e multado R$20 por quilo. Também ainda cabe, vale ressaltar que ainda cabe a apreensão de todo o material, né? Os produtos de pesca, o barco, o motor, o veículo que ele estiver transportando, e ainda responderá por processo de crime ambiental. Tá certo? Então, eu deixo à disposição, fico à disposição de todo cidadão que tenha dúvida, né? Pode entrar em contato conosco aqui no quartel da Polícia Ambiental em Costa Rica, né? Através do telefone e o WhatsApp, tá? Que nós temos o telefone fixo aqui, que ele tem o WhatsApp, que é o 67 3247 5871, tá? E o outro telefone de plantão também tem o WhatsApp, é o 67, é o 99208 6855, tá? E dizer que estamos à disposição para qualquer dúvida, né, e esclarecimento, e nos colocamos à disposição de todo cidadão na nossa região aqui. Falamos aqui com o comandante do 2º Grupamento da PMA de Costa Rica, o subtenente Itamar de Souza Borges, que prontamente nos atendeu e trouxe aqui alguns detalhes de alguns pontos importantes sobre a temporada de pesca 2024, e a gente trazendo esclarecimento para os pescadores aí, para que não sejam surpreendidos, né, durante uma pescaria, né, que é um momento de alegria, um momento de descontração no rio, e às vezes por desconhecimento acabam sendo barrados por alguma questão na legislação. Por isso a gente trouxe alguns pontos importantes, os principais pontos aí, para que o pescador sempre esteja atento. O BNC Notícias sempre atento a isso, e oferecimento ao meu amigo, né, Pinguim Pesca, Washington Grande Pinguim, que tá aí sempre oferecendo os melhores artigos para você, para aproveitar essa pesca, essa temporada de pesca. Direto da redação, Fernando de Brito para o BNC Notícias e FM Paraíso.